Olá, se você está vendo esse vídeo é porque tem interesse em aprender o método para compatibilidade de projetos geotécnicos. Compatibilidade de projetos é uma das funções de um analista de projeto dentro da engenharia civil. No site eu exponho algumas situações desse universo onde o analista de projeto é inserido, tá? Vou levar a gente aqui para o AutoCAD para apresentar qual que é a minha metodologia de trabalho, tá? Então, o que significa compatibilizar projetos? Nada mais, nada menos que é sobrepor todos os projetos e estudar a interação desses projetos. Então, aqui eu estou sobrepondo a topografia com a arquitetura. Vou dar um Ctrl Z aqui. E aqui eu vou sobrepor a topografia com o projeto de terraplenagem. Tá, vou subir ele aqui. Beleza, aí eu faço a sobreposição e estudo se de fato esse projeto de terraplenagem é exequível com relação a essa topografia existente, tá? E com isso, a gente tem que seguir alguns passos, tá? Então, o primeiro passo que eu entendo que é o caminho, né, do desenvolvimento de projeto é entender a necessidade do cliente, entender o padrão de obra, entender a geometria do local. Então, desenvolvendo essa sobreposição entre os projetos e conversando com o cliente, a gente consegue obter essas informações, tá? Uma segunda etapa é a leitura e conferência dos projetos, compatibilidade dos projetos, desenvolvimento de geometria. Então, o que quer dizer isso? Então, eu já entendi qual que é a minha obra, agora eu vou desenvolver as geometrias básicas. Então, nesse caso, eu desenvolvi a geometria das contenções. Então, para essa implantação ser exequível neste lote, nesse terreno, houve a necessidade de implantar algumas contenções, tá? Então a gente vai aprender a gente vai aprender o universo de contenções dentro dessa metodologia, tá? Validado uma geometria básica de implantação, a gente parte para os projetos menores, tá? Então, na próxima etapa é leitura e conferências dos projetos. Então, repare que sempre há necessidade de conferir os projetos, tá? Para a gente não acumular erro de um projeto para o outro. Então, leitura e conferência dos projetos, compatibilidade dos projetos, desenvolvimento dos projetos. O que eu quero falar com esse passo a passo? Validado a geometria de implantação, geometria de contenção, porque a contenção é diretamente associada à implantação, eu parto para as próximas etapas, que no caso dos projetos de geotecnia, é o desenvolvimento do projeto de fundação, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um projeto arquitetônico e sobrepor em cima de um projeto estrutural. Então aqui eu vou sobrepor em cima do projeto estrutural. Aí eu estudo arquitetura compatibilizado com a estrutura e valido e vejo se as informações estão coerentes, tá? A partir disso, eu vou desenvolver o meu projeto de fundação. Então aqui está meu projeto de fundação. Aqui nesse caso está faltando arquitetura, vou colocar aqui em cima. A arquitetura aqui em cima. Então, depois de estudado projeto de arquitetura com estrutural, eu desenvolvo meu projeto de fundação, tá? Então, para quem não está conseguindo visualizar, é basicamente pegar a implantação, que é a terraplenagem, sobrepor
sobrepor aqui em cima do projeto de fundação. Então, vou mover aqui. E eu tenho os projetos das torres desenvolvido com interação com a minha implantação. Tudo bem? Então, aqui eu estou passando um passo a passo geral de como é feita uma compatibilidade de projeto, abordando aí um pouco do passo a passo que é desenvolvido em cada etapa, tá? E depois de toda essa compatibilização, de todo esse estudo, desenvolvimento de geometria, desenvolvimento de projeto, é levantar as quantidades para fazer o levantamento do valor da obra ou custo da obra, tá? Então, uma das funções de um analista também é comparar, fazer comparativos entre soluções. Então, o que é um comparativo entre soluções? É analisar se aquela solução é mais barata ou mais cara, ou se uma determinada solução tem uma execução mais rápida ou mais lenta. Então, no final das contas, isso chama de custo-benefício. A gente faz um comparativo para a gente saber qual é o custo-benefício de uma obra, tá? E, ao final, fazer o acompanhamento, porque não adianta nada a gente desenvolver todo esse processo e não saber se ele é válido. Então, o acompanhamento, a execução desses projetos é um assunto muito importante, tá? Para tentar demonstrar um pouco de como a gente vai obter esses resultados aqui embaixo, nós vamos obter desenvolvendo todos os projetos. Então, no caso da terraplenagem, nós vamos desenvolver as geometrias mínimas para a gente conseguir fazer o levantamento de corte a aterro, levantamento dos materiais. Então, nós vamos aprender como desenvolver um projeto de terraplenagem, traçar seções, definir parâmetros e fazer o levantamento do corte a aterro neste caso, tá? Então, a gente vai desenvolver algumas seções, a gente vai trabalhar com a interação de contenção, com as contenções, locação, tabelas. Então, a gente vai mostrar quais regiões vão existir o corte, quais regiões vão existir aterro, as contenções, qual é a interação de uma contenção com a terraplenagem, com a implantação, e também os projetos de contenção. No caso desse projeto em específico, teve a necessidade de implantar uma contenção adotando a solução de gabião. Então, a gente vai aprender como é feito um projeto de gabião, como é apresentado, tanto em planta como detalhamento. A gente vai aprender os porquês, né, e como que a gente faz toda a geometria de uma contenção. Neste projeto também teve a necessidade de uma contenção estaca. Então, a gente vai entender o porquê que existiu, né, essa contenção, qual que é a necessidade dessa contenção dentro do empreendimento, aprender como que é a apresentação de um projeto de contenção e como que é o detalhamento de uma contenção. Tá? Então, a gente mostra a armação, todo o detalhamento de uma contenção. E também o desenvolvimento dos projetos de fundação. Então, todo aquele estudo resulta a gente consegue extrair de todo aquele estudo alguns parâmetros onde a gente desenvolve o projeto de fundação. Então, eu vou ensinar como que desenvolve o projeto de fundação e como ele é apresentado, tanto do ponto de vista de entregas de documento e alguns documentos que forem pertinentes aí, que são pertinentes à execução de um projeto de fundação. Tudo bem? Então, se ainda restarem dúvidas aí sobre
qual que é a metodologia? A metodologia é essa que vocês estão vendo. Eu vou determinar um dia para apresentar esse método. Então a gente vai ter os horários marcados. Eu vou conectar com você através da internet. Eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou desenvolvendo em tempo real o projeto. Irão existir algumas didáticas, né, onde o aluno vai receber os elementos, tá, onde ele vai conseguir treinar em casa e trabalhar tudo que a gente aprender aqui na aula, tá? Então a gente vai ter aulas onde eu vou expor, tá, todo o método, e vão ter aulas para tirar dúvidas e vão ter aulas para os alunos apresentarem os trabalhos desenvolvidos, tá? No mais, eu fico à disposição, vocês podem entrar em contato aí tanto pelo YouTube, Instagram, ou pelo e-mail, ou aqui pelo site, tudo bem? Forte abraço aí para vocês.